João capítulo 5, versículos 5 e 6. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Esse trecho bíblico é uma parte de uma narração de um trecho maior que João descreve a cura de um homem que, há 38 anos, estava em um local esperando por um milagre. Havia uma crença de que, de tempos em tempos, um anjo movimentava as águas de um tanque chamado Betesda e o primeiro que saltasse nas águas daquele tanque seria curado de qualquer tipo de enfermidade. Tudo indica que isso era uma superstição, isso não combina com o método de Deus fazer as coisas, mas havia essa crença ali. Por causa disso, em volta daquele tanque, havia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos, pessoas com vários tipos de enfermidades e deficiências. Jesus soube a respeito de um senhor que estava ali há 38 anos, tinha mais tempo de doença e de espera do que Jesus de idade. Após ser informado, Jesus então se aproxima dele e faz uma pergunta surpreendente. Ele pergunta: "Você quer ser curado?" E é sobre essa pergunta esse homem que gostaria de refletir especificamente nesse momento. Em princípio, é surpreendente a pergunta porque parece ser uma pergunta óbvia, poderíamos até dizer desnecessária, em face da situação daquele senhor. Ora, como assim Jesus pergunta, quer ser curado? Jesus vê um homem que todos sabiam que já estava nessa situação há 38 anos doente, paralítico, dependendo das pessoas para sobreviver, à espera de um milagre. Como Jesus pergunta se ele quer ser curado? É óbvio que alguém nessa situação quer ser curado. É evidente que alguém que vive uma situação que a diminui, que ele faz sofrer, que ele degrada, que ele faz perder sua dignidade, claro que ela quer sair dessa situação. Será? Será que Jesus está fazendo uma pergunta despropositada ou tola? Quando lemos os evangelhos e as escrituras de um modo geral, constatamos que a condição humana é mais complexa do que supomos. E Jesus sabia muito bem disto. Jesus sabe a complexidade que habita o coração humano. Jesus sabe que a queda humana produziu uma alma cheia de condicionamentos e padrões confusos e doentios, de maneira que podemos nos viciar até mesmo na própria doença e no sofrimento. Por isso, antes de Jesus se dirigir à doença, ele se dirige ao doente. Para Jesus, mais importante do que a doença do doente é o doente da doença. Quando Jesus faz essa pergunta, você quer ser curado? Com isso, em primeiro lugar, Jesus está explorando a disposição de uma consciência pessoal. Jesus se dirige de modo pessoal e confronta: "Você quer ser curado?" Era uma pergunta direta, não cabia terceirização, era uma pergunta para ele e era ele que tinha que responder. Aquele moço precisava fazer uma séria reflexão sobre aquilo, precisava analisar se ele conseguia se ver descolado, separado daquela situação de enfermidade que lhe acompanhava por tantos anos, ou se ele já havia integrado aquilo à sua identidade. Jesus sabe que, frequentemente, somos capazes de incorporar à nossa vida situações e comportamentos que, por mais que nos façam mal, nos prejudiquem a alma, degradem a nossa saúde, arruinem a nossa dignidade, podemos perfeitamente nos acostumar a elas, que nem a vemos como um real problema. Para Jesus, a pessoa envolvida com sua necessidade, em seu sofrimento, deve indispensavelmente identificar e admitir a sua própria necessidade. Não basta a família saber que você precisa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos dizer que você precisa. Não basta nem mesmo Deus saber que você precisa. A questão é se você sabe e reconhece a sua necessidade. Jesus, em certa ocasião, sendo irônico com líderes religiosos de sua época que o censuravam por acolher pecadores, aqueles homens eram incapazes de admitir e reconhecer suas próprias necessidades. Por causa disso, Jesus usa um adágio irônico em Marcos 2,17, dizendo: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Jesus não estava dizendo que aqueles homens eram saudáveis, verdadeiramente justos e que não tinham necessidade de serem curados em suas almas, mas apenas que eles eram incapazes de refletirem seriamente e admitirem as suas necessidades. Portanto, aquela pergunta de Jesus aparentemente óbvia, aquele paralítico, é uma pergunta que visa impactar e resgatar sua consciência pessoal e responsável a respeito de sua própria necessidade. Se você não refletir seriamente sobre sua necessidade, reconhecendo e confessando ela, não adiantará outro fazer isso por você. Mas, em segundo lugar, Jesus vai explorar o campo da disposição do desejo, quando pergunta se ele quer ser curado. Jesus está tratando do querer, do desejo. Além daquele moço reconhecer a sua necessidade, ele precisava reorientar o seu desejo, pensar sobre o seu querer real, de modo consciente.
Ele precisava pensar sobre o que ele diz que quer e o que ele de fato anda querendo na vida. Porque uma coisa é o que a gente diz que quer e outra coisa é o que a gente vive fazendo e investindo o nosso desejo. Não seria difícil aquele moço acomodar-se àquela situação, se viciar naquela vida, se contentar com olhares piedosos das pessoas, viver de favores. Mesmo sendo uma vida miserável, degradante, muitas vezes é cômodo levar a vida como se fosse sempre uma vítima dos outros e não assumir a responsabilidade sobre ela. Parece que aquele moço já estava viciado nessa condição, porque quando Jesus faz a pergunta se ele queria ser curado, ele não responde nem sim nem não. Ao invés disso, ele toma 3 atitudes muito características de quem está viciado no sofrimento. Primeiro, a lamentação mórbida. Ao invés de aquele moço responder à pergunta que Jesus fez, ele começa a se lastimar. A lastimação, a reclamação habitual, frequente, é um modo mórbido da pessoa extrair prazer de uma situação de sofrimento. Parece estranho isso, mas é assim que acontece. Segundo, a culpabilização das pessoas. Aquele moço nem fala de suas próprias limitações físicas, das suas deficiências que criavam naturalmente vários impedimentos de movimentos. Ao invés disso, ele começa a culpar os outros. Esse é o problema do vitimista. Ele culpa todo mundo por suas mazelas para não ter que tomar atitude nenhuma. E em terceiro, a legitimação do seu próprio sofrimento. Todo aquele discurso de lastimação tinha por objetivo justificar a manutenção e a permanência do próprio sofrimento. O que ele está fazendo com tudo isso, na verdade, é uma defesa da própria situação, por mais estranho que pareça. Enquanto você tiver prazer em seu sofrimento, você não vai querer se livrar dele porque você entende que ele te traz um ganho secundário. A queda humana, o pecado, desequilibrou e desencaminhou os nossos desejos, de maneira que o ser humano se encontra desnorteado, inseguro, dividido em seus sentimentos. Jesus sabe que, frequentemente, desejamos uma coisa em busca de outra. Quantas pessoas que, em busca de atenção, em busca de serem amadas, em busca de serem reconhecidas, desejam situações que as colocam em condições degradantes e até mesmo perigosas. Algumas, inclusive, desejam literalmente a própria doença, porque aquilo, de alguma forma, traz, segundo elas, algum benefício, atrai a elas um olhar atencioso, generoso de alguém, ainda que isso seja feito de um modo inconsciente. O que elas querem é serem amadas, mas o meio como elas buscam isso é por meio de desejos adoecidos. Jesus sabe que, além de desejarmos uma coisa em busca de outras, frequentemente desejamos também o que não precisamos. Existem pessoas que correm, que investem sua vida, sua saúde, seu tempo, em busca de algo que realmente não precisam. Existem pessoas que, embora tenham o suficiente para viver 3 vidas, continuam correndo em busca daquilo que não necessitam. Elas desejam, mas não necessitam. Mas além de desejar uma coisa em busca de outra e desejar o que não necessitam, existem aqueles que precisam, mas não querem. Não são poucas as pessoas que, por exemplo, estão presas a vícios químicos, a vínculos afetivos perversos, nocivos, ou que estão no mundo sombrio da violência ou da promiscuidade, necessitam desesperadamente interromper esses ciclos destrutivos, pois está acabando com a sua vida, acabando com a sua saúde, acabando com a sua família, as pessoas já nem o respeitam mais, não conseguem nem mesmo sustentar-se em um emprego decente, a pessoa vive com a alma desassossegada. Ela sente na carne o profundo mal que esse estilo de vida tem feito, mas, mesmo sabendo o mal que isso tem feito e que necessitam parar, você chega a essas pessoas e diz, olha, há uma saída, você quer? Elas não querem, embora precisem. Portanto, não há nenhuma obviedade nesta pergunta de Jesus a esse paralítico. É uma pergunta que visa uma cura muito mais profunda do que a cura do corpo. Mas, em terceiro lugar, Jesus, com essa pergunta, explora o campo da disposição da vontade. Jesus coloca a possibilidade de cura diante daquele homem, pergunta se ele quer ser curado. Mas Jesus não faz nenhuma oração, não impõe as mãos, não unge, não o pega na mão. Ele dá uma ordem para que aquele homem tome uma atitude, levante-se. Aquele homem precisava agora exercer uma atitude, tomar uma decisão em direção àquilo que Jesus falou. Precisava fazer com que a sua vontade exercesse um comando sobre seus desejos adoecidos e sua mente acomodada a tudo aquilo. 2 posturas importantes naquele moço gostaria de considerar como proposta para você neste momento. O texto nos diz que ele primeiro se viu curado. Antes de se levantar, ele começou a se ver curado. Ele se viu saudável. Você já imaginou como seria você sem essas manias, sem esses ciclos, sem essas doenças, sem essas lastimações diárias, sem esses comportamentos que você se apegou e que te faz tão mal,
que você chama de meu temperamento, meu jeito de ser, já se imaginou livre de tudo isso? Em segundo lugar, ele toma uma atitude em direção às palavras de Jesus. Jesus deu uma ordem àquele moço, levante-se. Jesus não pegou na mão dele, não o levantou, apenas mandou levantar-se. Que atitude você tem que tomar em direção ao que Jesus diz em sua palavra? No plano de Deus para a sua vida existe a disposição de sua graça para lhe restabelecer a saúde, a paz, a dignidade. E em você, existe mesmo a disposição de querer ser curado? Se existe, levante-se, tome seu leito e ande. Medite nisso.